logo tem uma votação aí. Bom, eu vou começar dizendo quais são os eixos estruturantes do nosso ministério. Quando lá cheguei, algumas coisas ficaram bem claras, que nós tínhamos que ter algumas posições que seriam de estrutura do ministério, que seriam o Sistema Nacional de Cultura, que tinha sido aprovado aqui, fui até relatora e as companheiras e os companheiros votaram a favor, mas precisava ser implantado, o Vale Cultura e o Pro Cultura e alguns outros também importantes, mas esses três são estruturantes do Ministério, assim como a Câmara de Gestão, para viabilizar, agilizar, modernizar a gestão do MINC, que é uma gestão que precisa realmente ter um choque ali. Então, tudo isso eu vi com clareza que teria que me dedicar. As outras questões foram também os céus das artes, que eram as antigas praças e de esporte, e que tinham um conceito de uma determinada forma, que eu na minha avaliação, seria muito difícil implantar algo que resultasse para a cultura alguma coisa mais sólida, mais interessante. Depois, quando eu entrar nele, eu vou explicar, né? E algumas outras ações que achei que nós tínhamos que resgatar para a cultura, como o terreno da Fundação Palmares, que havia sido perdido, para a construção do Museu Afro-Brasileiro, de afrodescendentes aqui em Brasília, que foi recuperado, e já tivemos uma colaboração dos senadores de Brasília, que agora depois vamos ter que nos empenhar para esse museu sair. Eu vou falar um pouquinho dele também, que interessa muito. Tem uma novidade interessante, a presidenta passou para a cultura o Museu e o Teatro Nacional, o Museu de Brasília e o Teatro Nacional de Brasília para a cultura. Estamos em fase de apropriação, de receber as duas obras, para que possamos dar um investimento grande e reforma no que está sendo necessário. Bom, pensando tudo isso que a gente tem que fazer, nós temos 7 coligadas que são muito importantes, né? A Ancine, a Fundação Palmares, a Fundação Rui Barbosa, a Funarte, o IFAM, o IBRAM e a Cinemateca. São 7. Então, isso tudo também nós temos nos dedicado, assim como todas as secretarias do Ministério, que também são 7. Bom, a ideia, desde o começo, é que toda ação que eu fosse fazer tinha que ter a parte estruturante, que eu mencionei, mas tinha que ter um alinhavo, que você não faz Vale Cultura sozinho, sem estar formando gente, fomentando cultura, para poder usufruir cultura e poder ampliar a visão do que seja cultura, para poder ter interesse em outras coisas na cultura. O Vale Cultura, ele atua em 2 pontas. Primeiro, dando acesso à cultura a uma população de baixa renda e fortalecendo a produção cultural, que passa a ter mais consumidores. Bom, o valor é R$50 e temos é fornecido prioritariamente ao trabalhador que recebe até 5 salários mínimos. Por que eu estou dizendo prioritariamente? Depois que a empresa atingir todos os trabalhadores com 5 salários, se ela quiser, ela pode ampliar para quem ganha mais. Aí a dedução é um pouco maior para o trabalhador. Em vez de R$5, é um pouquinho a mais. Agora, o que conquistamos na última semana, que me pareceu extremamente importante, é o lucro presumido, que estava mais difícil de entrar, mas que nós achávamos que só empresas com 1% do lucro real iam entrar as grandes, né? E eu pensava, por exemplo, senadora Maria Amélia, um cabeleireiro, um padeiro, que resolva dar para o seu funcionário, como é que faz? Ele não pode, não tem o lucro real de 1% para poder fazer isso, né, senador Ciro? Mas aí, como fazer? Porque também é difícil no lucro presumido. Mas aí a Fazenda aceitou que eles poderão dar R$50
não terão incentivo fiscal. Mas, acho que eu esqueci a Biblioteca Nacional. Agora não tem nem motivo mais para esquecer, ela está indo super bem. Então, a Biblioteca Nacional é uma coligada. Mas, bom, do lucro presumido. Mas ele não vai ter incentivo dos R$50, mas ele vai ter não tributação daqueles R$50. Não entra como salário e não é tributado. Então, ele pode dar para o seu funcionário os R$50 e ele vai ficar satisfeito. E eu acho que o mesmo benefício que usufrui o outro do lucro real, que ter um funcionário satisfeito, é o que ele vai usufruir, sem incentivo, mas com um funcionário que vai ter uma qualidade de vida um pouco mais rica do que tem possibilidade de ter. Pode mudar. Deixa eu ver. O potencial de beneficiários por região. Isso tudo, gente, isso tudo, senadores, senador Ciro e senadoras, são os beneficiários por região. Sempre há um susto quando a gente olha. Aí tem dois fatores. O primeiro é o número de pessoas que habitam essas regiões e depois é o número de empresas que existem nessas regiões. Quer dizer, o que está escrito aí, que são os beneficiários, são quem ganham até 5 salários mínimos, né? Se divide assim no Brasil, como Vossa Excelência estão vendo. Próximo. Aí são as empresas beneficiárias por região. Também são muito diminutas, como nós estamos vendo, sempre na região mais norte, mais carente, né? Centro-oeste, mais difícil. E é algo que é uma realidade brasileira e que nós, no Ministério, temos tido essa preocupação em reverter. Não se faz milagre, mas a gente tem ações concretas, como tivemos nos editais para os negros, criadores negros. Nós estamos tendo um papel agora forte na Lei Rouanet, que está em elaboração, na Procultura, para que a pontuação da Lei Rouanet ela caminhe para ter 100%. Ninguém vai mais ter 100% porque tem 100%, ou porque é X ou Y. Para atingir 100%, tem que ter, só ganha alguns pontos a mais para atingir, se tiver investimentos nessas regiões. Então, isso, na minha avaliação, é uma preocupação constante do Ministério, como eu sei também que é uma preocupação constante do governo de levar investimentos para essas regiões. Próximo. Bom, as vantagens, agora nós vamos mudar para o Sistema Nacional de Cultura, né? O Sistema Nacional de Cultura, bom, deixa primeiro explicar, deixa essa slide assim que eu vou explicar o que é. O Sistema Nacional de Cultura, nós votamos nessa casa, mas ele vai dar pela primeira vez organicidade, senadora Ângela também, para todos os municípios e estados. Isso também vai influir na questão norte e nordeste, porque nós vamos ter formas de repassar recurso obrigatoriamente, né, da União para estado e município. Como é que isso acontece? Na medida em que tem uma adesão, que hoje nós já temos 1.688 municípios, né, que são mais de 30% dos brasileiros, mais que a metade da meta prevista para o ano de 2013. A meta prevista era até 2020 nós termos o sistema implantado. Eu acho que bem-vindo, senador Suplicy. Acho que até o final do ano que vem é capaz de a gente ter implantado tudo. Mas nós temos a adesão, pode mudar um pouco, a adesão dos municípios, vejam vocês como ele está caminhando. São duas coisas diferentes, aí as senadoras e senadores podem ajudar. O município ou o estado, primeiro ele faz a adesão, é só assinar, dizer eu quero. Depois ele tem que cumprir algumas coisas para poder receber. O que ele tem que cumprir? Primeiro, ele tem que criar ele tem que ter uma Secretaria de Cultura. Aí podem dizer, mas como vai criar a Secretaria de Cultura? Se você tem 18 mil habitantes, você não tem Secretaria de Cultura. Mas pode ter uma fundação, pode ter uma instituição, pode ter alguma coisa. Tem que ter, porque ele vai receber se ele tiver. Aí ele tem que ter um fundo, que não precisa, aí não tem mínimo que pode pôr para poder
a gente enviar os recursos. Aí ele tem que ter um conselho que tenha parte da sociedade civil e parte da prefeitura ou do que o Estado indique. E depois ele tem que ter um plano de cultura. Isso é muito bom, porque o resultado vai ser uma dinamização da cultura. Porque para ter tudo isso, a sociedade vai se agitar, a sociedade vai ter que conversar, a prefeitura vai ter que conversar, o Estado vai ter que conversar com o povo da cultura para instalar tudo isso. E aí, quando tiver tudo instalado, a presidente assinar tal, nós vamos poder repassar, nós vamos ter por lei que repassar parte do Fundo Nacional para os estados e parte para os municípios. O que for passado para o estado, metade ele tem que passar para os municípios, metade fica para ele. E nós temos que passar diretamente para os municípios. No momento, o recurso é muito baixo. Então, para uma cidade de 50 mil habitantes, 100 vai fazer diferença. Para uma São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não vai muito. Mas o que eu vou ter que batalhar muito, e vou precisar da ajuda aqui, é aumentar esse Fundo Nacional, porque isto vai dar a capilaridade que nós queremos para o Brasil e vai permitir os prefeitos fazer a política que eles querem fazer. 300 e poucos milhões, se não me engano, não é isso? 360. 260. Você vê uma piada, senadora Kátia. Não, e desse dinheiro... Não, e aí ainda tem mais. O orçamento que nós temos no Ministério para atender todas as reivindicações de deputada e de senadora, se não me engano, está por volta de 40 milhões, porque tem que sair do Fundo Nacional. Então, não é que é um ministério, como a gente estava falando, patinho feio. É patinho feio e pobre, né? É um ministério que realmente ele pode melhorar se a gente melhorar o Fundo Nacional. Bom, vamos ver acordo de cooperar, a classe de população dos municípios, quantidades de municípios, acordos com municípios. Isso é interessante porque mostra quantos municípios nós temos até 5 mil habitantes, a quantidade de municípios. E como eles estão aderindo, os municípios que estão aderindo mais ou menos e que vão ter essa possibilidade de adesão, de receber. Nós estamos trabalhando bastante. Agora, os senadores sempre podem ajudar a falar com as suas bases para fazer essa adesão, porque é algo que vai permitir que eles possam depois usufruir disso que nós vamos poder enviar. Bom, aí, o próximo, por favor. Total da população brasileira. O que é isso? Aí nós temos os que já estão integrados, nós temos 3 estados somente que não estão integrados, que São Paulo, mas o Marcelo Araújo, secretário, e a cidade de São Paulo também não está, mas o secretário Juca também já falou que está entrando, né? Pernambuco não está, e tem um outro que não. E Amazonas ainda não está. Isso precisamos falar com a senadora Vanessa, que Vanessa ainda não chegou, para que consiga a adesão do seu estado e da capital Manaus. Bom, agora vamos passar para os céus. Bom, céus, deixa eu explicar o que é. Primeiro eu vou explicar como é que aconteceu isso. Os céus eram as praças das artes e dos esportes. Quando assumi, fui analisar o projeto. O projeto é muito bom no que diz respeito à localização. É Brasil inteiro, 360. É muito bom. Nos lugares mais carentes, pobres, difíceis. Então, isso me pareceu muito adequado. Aí, quando era céu da cultura. Cultura vai de artesanato a dança, o que você quiser. E aí não vai em nada. E eu achei que isso não ia dar um fruto como tinha que dar. Então, pensamos em focar em artes e selecionamos algumas. Teatro, cinema, música, dança, qual é a outra? Literatura, acho que é isso que eu me lembro. E como vai ser? Podem ser de 3 tamanhos, depende do prefeito a adesão. Aí pode passar o slide seguinte, que aí vocês podem olhar. Olha aí.
Os projetos selecionados, em valor de são 388, mas foram indeferidos projetos que não foram entregues até agora. Ô, senador Davi. Vai bem? Prazer em vê-lo. Também. 10 e desistência de 2. As desistências, geralmente, são prefeitos que não querem, porque a gente vai fazer tudo, mas eles vão ter que arcar com o custo. Aí esse prefeito diz que não quer arcar com o custo e desiste, é unilateral. Bom, situação dos contratados, são 360 até agora, e vamos gastar 800 milhões. São 59% iniciadas as obras, até o fim do ano nós vamos entregar 100. E aí nós padecemos de tudo que se padece quando você constrói mesmo, né? Atraso, licitação que cai, a Caixa que atrasa, o prefeito os prefeitos que assumiram. Chegou num ponto que eu estava tão angustiada com os prefeitos de coisa parada, que nós dividimos a tarefa, senador Círio, entre eu, a Janine, que é a secretária executiva, mais 3 pessoas para ligar pessoalmente para os prefeitos. Ligava para o prefeito, aí depois de um pouco eu percebi, fora o espanto, ele não sabia do que eu estava falando. Porque ele não sabia, não tinha ideia, tinha acabado de assumir, o outro prefeito não tinha... Olha, aí nós conseguimos começar a ativar, né? E já inauguramos 2, né? Depois eu vou mostrar. Bom, aí vamos ver... O CEL, esse CEL das Artes, o prefeito poderia... Isso já está feito, eles escolheram. Eles podiam escolher esses 3 tipos de tamanho, né? E vejam que são diferentes, né? A maioria escolheu um CEL de 3 mil metros, que são 2 edifícios multiuso, dispostos numa praça de esporte e lazer. Tem o CRAS, que é para assistência, tem sala multiuso, biblioteca, telecentro, cine... Todos têm cinema. E aí eu vou contar como é que ficou o início das obras. Esses são os que já começaram, né? E 151. Esse é o primeiro que eu inaugurei. Pô, primeiro. Esse foi em Toledo, no Paraná. Foi a primeira inauguração. Isso aí já é bonito para mostrar para vocês o acerto de ter mudado. Põe lá na bandeira. Como é que vai ser? Todo o CEL vai ter um cinema. O cinema, a gente deu uma melhoria para ter uma projeção digital, ter coisa melhor. E vai ter filmes da Ancine, não é, Manuel Rangel, que fez um capricho, e da Cinemateca, vai ser a filmoteca do CEL. Depois, nós temos o telecentro com a biblioteca. A biblioteca só tem livros de arte. Por quê? Porque vai ser um centro de arte. Então, se aquela pessoa quer saber sobre dança, qual é a nossa ideia? Que ela possa ler livros, ela possa ver fotos, que ela possa ter uma informação sobre dança e, ao mesmo tempo, ter DVD de grandes companhias de dança. É um lugar de arte mesmo, que ela vai se debruçar e ali ela vai ter acesso. Porque, quando a gente mudou para a CEL, nós mudamos o conceito. Lá vai ser um lugar de formação artística, senadora Lídice, bem-vinda, de formação artística e descobrimento de talentos. Porque, na medida que você descobre o talento, você pode pensar um talento mais extraordinário e dar um encaminhamento diferenciado, né? Mas formação artística é para todos que procurarem. Não é para criança, necessariamente. É para a comunidade. Se tiver alguma escola interessada, manda as crianças, pode ser. Não é proibido, mas não pode ser pensado como um centro infantil. Bom, depois de pensado isso, nós mudamos o nome de Praça Parcel e tinha que inaugurar o de Toledo e não estava ainda bem constituído o nome, estava ainda sabendo se ia mudar ou não. E eu mandei o nome para lá, dizendo, olha, provavelmente vai mudar Parcel, mas então não pode pôr nada de placa. Aí cheguei lá, gente, essa é a imagem. Eu cheguei lá de fora e vi isso. A proporção é esta. Essa bandeira é parte do prédio. É toda a parte de cima do prédio. Eu olhei isso e falei, mas que coisa linda, o que é isso? Eu falei, não, é um grafiteiro local que, quando a senhora disse que podia ser CEL, ele fez isso. Aí eu achei uma maravilha. Eu estou tentando, a gente não chegou na marca, mas estou tentando que seja o logo, porque é muito bonito, né? É um rapaz que fez, né? E achei criativo. E aí é exatamente a ideia do CEL. E aí fui ver a história dele, é um rapaz que tinha
nasceu em São Paulo, mora agora há 20 anos, acho, em Toledo, e ele trabalhava como grafiteiro em capacete, moto, essas coisas, mas como não estava com muito dinheiro, também estava trabalhando, acho que de pedreiro e tal. Mas aí ele vai ter uma função até para ensinar, para fazer, né? E essa é a ideia do céu. Pode ir para o próximo. Esse aí é um modelo menor, né, que vocês estão vendo que é um modelo que não tem 2 andares. Vou parar um pouco nesse modelo, porque pode ser que algum senador ou senadora queira ter um céu. Quando o céu começou a ser discutido, eu fui na Câmara, acho, dos Deputados, acho que eu não cheguei a vir no Senado, mas aqui o senador Randolph fez uma emenda. Então, ele queria um céu lá no Amapá. E eu falei, eu não tenho... O céu de PAC, que são esses que eu estou mostrando, não posso pôr nenhum. E mesmo se alguém desiste, eu não posso colocar outro. É fechado. Aí eu falei, bom, vou ver se eu nesses 40 milhões que a gente tem, consigo. 40 milhões, se muita gente pedir, não vai dar. Eu falei, faz uma emenda que a gente faz um céu para os senadores e deputados. E ele fez a emenda, 1.650.000 o custo desse daí, que é sem sala de esporte, não tem área de esporte, é área só de céu. E agora tem vindo prefeitos pedindo também, por exemplo, um céu de música, das artes música, né? Aí eu estou tão encantada com esse projeto que dos 40 milhões eu vou tirar esse do prefeito, que é para fazer um céu só de música. Mas os senadores que fizerem, vocês podem ter certeza que eu vou só a camisa para liberar, porque eu acredito que isso possa fazer um diferencial para as cidades. Essa é a divisão. Está vendo a parte maiorzinha? A parte maiorzinha é o cinema-teatro, né? Aí está sem a bancada... Não, tá. Acho que é o outro ângulo que eu vi. Tem a bancadinha que é o palquinho. A biblioteca é aquele segundo maior. Ah, não, agora ela está mostrando... É assim. Depois tem uma sala multiuso e uma sala meio aberta no final, que é para circo, que se quiserem atividades de circo tem que ter. Lugares, né? Qual? 48 lugares, o de 500 metros. O menorzinho só tem 48, o maior acho que chega a 100, a 120, e tem o médio acho que chega a 80. Mas são lugares, eu estava lembrando a pesquisa do IPEA, que isso é referente à dificuldade que nós vamos ter com o Vale Cultura, né? Porque tem cidades que não tem teatro, não tem cinema, não tem museu, não tem livraria, não tem nada. A pessoa vai gastar como? Né? Então, isso eu tenho feito encontro com os prefeitos, dizendo, olha, se você quer que o Vale fique na tua cidade, comece a ajudar a produção cultural, senão não vai ficar, né? E ajudar a livraria, tentar ver formas das pessoas poderem consumir a cultura na sua cidade. Próximo. Próximo. Esse. Bom, volta aquele que está muito bonitinho. O antes. Esse é o de um andar só, que é o... Eu brinco, o pessoal dá risada, eu brinco que é o céu dos deputados. Porque depois disso, sabe quantos emendas a gente teve esse ano de céu? 38 dos deputados. Então, nós vamos fazer muito céu. Bom, então, continuamos. Esses aqui são os céus. O que mais que eu... Eu acho que os projetos mais importantes eu coloquei. Agora vamos a... No céu, a contrapartida da prefeitura... Não, é só manutenção. E agora, sabe, nós tivemos uma emenda que os senadores ajudaram a aprovar, e o senador Jucá também, que nós conseguimos um dinheiro a mais, porque quando nós focamos em arte, esse projeto do céu, ele entrega para a prefeitura, mas ele capacita um gestor da prefeitura e 2 pessoas da prefeitura, líderes comunitários. Isso está sendo feito, já foram capacitados mais de 3.200, porque isso está andando, porque só depende mais da gente, está indo. Mas aí eu fiquei pensando, se você quer capacitar, por exemplo, em música, vai ser difícil uma cidade pequena fazer isso, né? Até grande, ou dança. Então, ontem mandei uma carta para todos os prefeitos dizendo, diga a vocação do seu céu. Tem cidade que tem 2 céus, 3 céus. O estado de São Paulo colocaram 77 céus,
Bahia tem mais de 20, Belo Horizonte, Minas tem mais de 20 e poucos, Porto Alegre tem mais de 20 e poucos. Então, nós pedimos que eles digam a vocação, porque aí nós podemos investir, a partir desse aumento no orçamento, que é para a CEL só, na capacitação. Por exemplo, o João Carlos Martins, a própria Orquestra da Venezuela, que esteve aqui, todos têm condição de fazer, em termos de Brasil, né? Então, nós estamos agora pedindo orçamentos para colocar. Por exemplo, dança, nós podemos chamar os os nomes mais notáveis de dança e pedir projetos. Mas eu não vou pedir projeto para 360 acessos, eu tenho que saber o que os prefeitos querem. Então, tem 40 prefeitos que querem dança como sua especialidade. Não é que ele não possa fazer os outros, mas aí é ele que vai tocar. Nós podemos capacitar na dança, e aí contratamos e acompanhamos um tempinho para qualificar os multiplicadores dele. Isso, depois nós saímos e o prefeito vai ter que arcar com a responsabilidade do custo.